Nós queremos convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, seu capítulo 10, os versículos de 1 a 5. Se você puder, os que puderem ficar em pé. E o tema de hoje é a necessidade que o homem tem em receber a salvação. Está escrito a partir do primeiro versículo: Irmãos, o bom desejo do meu coração e oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crer. Ora, Moisés escreve desta forma a justiça que vem da lei: o homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, por esse momento precioso que estamos aqui, e que o Teu nome possa ser glorificado. Fala ao nosso coração, dai-nos a revelação da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. A doutrina bíblica ensinada pelos apóstolos no início da história cristã deixa muito claro um plano para a salvação. Mas muito mais do que isso, ela ensina que há somente um caminho que leva à salvação, que é crer no nome de Jesus Cristo, crer que Ele morreu pelos nossos pecados, por causa dos nossos pecados, e crer que Ele ressuscitou. E agora Ele habita em nós. Ele veio como luz, e Ele diz: vós sois. Por quê? Porque a luz que estava nele, que é Ele, entrou dentro de nós, e agora nós brilhamos. Nós temos o brilho de Cristo, a luz de Cristo. Eu não posso ter vergonha de brilhar, eu não posso ter vergonha de ter essa luz. Todos os homens precisam de salvação. Nós somos privilegiados porque nós já temos alcançado a salvação. Porque todos são pecadores. De acordo com as Escrituras, o pecado entrou no mundo através do primeiro homem chamado Adão. E por meio dele foi transmitido para todos os seus descendentes. Paulo, escrevendo ainda ao povo de Roma, no versículo 12, capítulo 5, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Essa é a sentença. Essa é a realidade. Todos pecaram. A Bíblia nos diz que todos pecaram. Paulo, ainda falando, no capítulo 3, versículo 23, ele diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Essa morte que a gente procura evitar é o caminho de todos. Deus não queria que o homem morresse. Deus criou o homem para ser eterno, mas por causa do pecado, Ele conquistou a morte.
Paulo dizendo ainda, no versículo 23, capítulo 6 de Romanos, ele diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Certo homem entrou no jardim, admirava uma linda rosa, percebeu, porém, algo estranho, que estava errado nesta rosa. Ele, afastando as suas pétalas, descobriu um verme comendo o miolo da flor. Assim é o pecado, uma doença que nos devora de dentro para fora, e que nos levará à morte eterna se não for debelada a tempo. Nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. A salvação que Cristo veio nos oferecer é a salvação do pecado, do seu castigo, do seu domínio e de sua presença. Mateus capítulo 1, versículo 21, está assim escrito: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus Cristo, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Não tem outro caminho, não tem outra pessoa que o homem possa ser salvo desta condenação eterna. Eu quero apresentar para você os 3 tempos do processo da salvação. Primeiro tempo, conversão, onde há a salvação do castigo do pecado. Segundo tempo, na santificação, onde o homem está sendo salvo do domínio do pecado. Terceiro tempo, na glorificação, onde o homem está sendo salvo da presença do pecado. Então o homem se converte, ele tem a salvação do castigo, é tirado dele. Depois, na santificação, ele está sendo salvo do domínio do pecado. E na glorificação, ele está salvo da presença do pecado, está liberto. Por isso Jesus está lá declarado, o próprio Paulo declarando: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre do domínio, livre da sentença e livre da presença. Saiba que a salvação só é possível pela graça de Deus. O homem não pode salvar-se a si mesmo. Nada de certo que o homem possa fazer apagará aquilo que ele fez de errado. Tem gente que fala assim: eu me redimi, agora não vou fazer mais isso. Mas isso não vai lhe salvar. A salvação é só Jesus. Eu preciso ter essa interferência. Jesus precisa entrar. É Ele que liberta. Não são boas obras que libertam. É o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Sabe que a salvação não é um prêmio a ser alcançado, e sim um presente a ser recebido. Salvação é presente. Nós não somos merecedores, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, graça e amor, tem nos dado presente, tem nos presenteado com a pessoa de Jesus Cristo, que Ele foi enviado, pagou o preço, exerceu um tempo de sofrimento, mas Ele não desistiu. Sabe por quê? Porque o presente que Ele tem nos oferecido é um presente caro,
pagou um alto preço, e eu preciso valorizar esse presente. Mas para que isso se concretize na vida do homem, Deus enviou ao homem o Salvador. Todo mundo conhece esse versículo 16, João 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O caminho é esse, a porta é essa. Não existem várias portas, mas a única porta que leva à salvação é a porta chamada Jesus. Ele diz: eu sou a porta. Jesus diz: eu sou a porta. Jesus diz: eu sou o caminho. Ele, além de ser porta, ele é o caminho. O acesso à salvação é só através de Jesus Cristo. Só Jesus pode nos oferecer a salvação, e Ele faz isso de uma forma gratuita. Ele diz na sua palavra: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo, e faremos nele morada. Nós precisamos pagar o preço? Não. Jesus pagou o preço. Não há salvação por nenhum outro meio. Lucas, na sua declaração em Atos capítulo 4, versículo 12, ele diz assim: e não há salvação em nenhum outro. Por abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. Só Jesus pode salvar. Só Jesus é o Salvador. Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Sabe que a salvação só será possível pela fé. Eu preciso acreditar. Esse ato de fé, de coragem, e ter a certeza que Ele é capaz, que Ele é poderoso e que Ele faz, é importante. Para que o homem possa ser salvo, ele terá que receber Jesus como seu Salvador e Senhor. Aí você fala assim: mas isso a gente já sabe. Você já sabe, mas tem muitos que não sabem. E se você sabe, se eu sei, eu preciso pedir a Deus uma direção, uma orientação, para que as pessoas possam saber que ele pode ser uma boa pessoa. Eu já ouvi muita gente assim: fulano só falta se converter. Aí eu digo assim: ele falta tudo então. Não tem nada. Uma pessoa boa, se não tiver Jesus, não vai levar a lugar algum. Eu preciso, a Bíblia fala que se os meus pecados são vermelhos como escarlate, mas será puro como alvo mais que a neve, branco, purificado. Então Deus não está olhando pessoas boas, Deus está olhando pessoas que precisam da salvação. E aí ele acha que ele, sendo uma boa pessoa, ele está buscando a sua salvação e não consegue, porque só Jesus pode salvar. Ele pode continuar sendo uma pessoa boa, mas ele precisa ter Jesus. Deus já fez a sua parte para que fôssemos salvos. Qual é a nossa parte? A nossa parte é crer. Atos capítulo 16, versículo 30, 32. Depois, trazendo-nos para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Carcereiro estava com medo, porque todos os que estavam lá com Paulo e Silas, estavam eles dois orando, cantando, e de repente as celas se abriram, e ele tentando se suicidar, porque ele disse: agora eu estou perdido. E Paulo disse: não faça isso. Ele disse: o que eu preciso fazer para ser salvo? Respondeu-lhes: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa.
Só Jesus pode salvar o homem. Só Jesus. Crer em Cristo como Salvador, como Senhor, não significa simplesmente acreditar nele, ou confiar-lhe a solução de algum problema. Significa entregar a vida, a alma e o coração. Às vezes a gente busca a Deus para a solução de problemas. A gente busca ao Senhor para alcançar uma vitória. Mas isso não é importante. O mais importante é entregar a vida, o coração, a alma ao Senhor. Aí você tem a conquista. Esse é o maior tesouro, é a salvação. Significa dar-se a Ele, pertencer a Ele, fazer valer em sua vida o preço da compra pelo seu sangue. Foi exatamente isso que fez o ladrão crucificado ao seu lado, o qual ouviu a promessa. Ele disse lá em Lucas, está lá escrito lá em Lucas 22, 42, acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Só Jesus. Jesus. Mas quanto tempo que eu preciso para garantir a minha salvação? Você não precisa de tempo, você precisa de um momento. Esse ladrão, ele só teve o tempo de reconhecer Jesus, e ele disse: hoje mesmo estará. Logo depois eles foram mortos, mas um para a condenação, o outro para o paraíso. Ele não viveu nada, ele começou a viver depois que ele aceitou Jesus. Essa certeza que eu preciso ter. Agora diz assim: então na hora da morte eu decido. Mas o problema está aí. Se você dá um infarto, você não vai ter tempo. Se você tem uma isquemia, você não vai ter tempo. Não deixe para a última hora. Esse homem só tinha aquele momento. Nós temos todos os momentos possíveis para viver a salvação de Jesus aqui na terra. Jesus, tudo que o ladrão precisou fazer para isso foi arrepender-se e crer em Jesus. Arrependimento e fé em Cristo são os passos necessários e suficientes para que o homem seja salvo dos seus pecados. Quando eu falo arrependimento e fé, tem uma outra posição também. Se eu perguntar aqui, quantos têm fé em Jesus? Quantos têm fé? Quantos têm? Tem. Vai dizer assim: eu tenho fé naquele que pode todas as coisas. Tá. Mas você, às vezes falta-nos, sabe o quê? Coragem para exercer a fé. Quando Jesus estava com seus discípulos, ele disse assim, os discípulos falaram assim: Senhor, eu não consigo. Ele disse assim: se vocês tiverem uma fé do tamanho do grão de mostarda, direis a este monte: transporta-te para o mar, e assim será feito. Eles ouviram. Mas o que faltou? Quando você tiver fé, todo mundo tem. Transporta-te, você vai dizer assim: transporta-te um monte para o mar. Isso é coragem.
Jesus não estava falando para que todo mundo mudar os montes de lugar. Deus estava falando assim: você precisa ter coragem para ter a fé que você está dizendo que precisa. Hoje a gente vê pessoas que estão morrendo, porque às vezes falta naquele que pode orar pelo enfermo, coragem, para dizer assim: seja curada a sua enfermidade. A gente fala assim: eu creio que Deus cura, mas seja feita a vontade dEle. A gente já joga para Ele. A Bíblia fala assim, Jesus falou assim para os seus discípulos: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ação do homem, poder de Deus. Eu preciso ter coragem para isso. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Preciso ter coragem. E o que falta para a gente hoje é coragem. A gente tem. Sabe quem fica feliz com isso? O diabo. O diabo está lidando com um grupo de cristãos, a maioria, tudo com medo. Não tem coragem. O medo é tanto que a tecnologia nos faz abrir mão. Muitos têm aberto mão da Bíblia e têm trago a Bíblia aqui. Eu tenho a Bíblia aqui, mas eu não abro mão dessa. Por quê? Porque isso aqui me instiga a perder a minha coragem. Às vezes você é levado para algum lugar e você tem que tomar uma posição, tomar uma decisão, você tem que falar e dizer: eu não, fala você. Mas é você que tem que dizer: não, não fico sem jeito. O que está faltando isso aí? Coragem. A gente não tem a coragem que Deus quer, a coragem que Josué não estava usando. E Deus disse para ele: tenha coragem, Josué, tenha coragem, eu vou te ajudar, eu estou com você. Sabe que o fim do meio de justificação pela lei é Cristo. A lei, também o fim do trabalho do tutor, que é a lei, é Cristo. A lei, como tutor, já cumpriu o seu papel, que foi mostrar ao homem que a lei não salva, que somente a graça é salvadora. Assim foi o papel da lei. Não foi trazer justificação, mas mostrar ao homem que ele é um perdido pecador. A justiça vem pela lei. Diz: o homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Como o homem não consegue cumprir toda a lei, a lei não o justifica, mas apenas traz o conhecimento do pecado. A lei revelou o pecado na vida de uma pessoa, na vida do homem. E aí, quando ele revela o pecado, eu vou ter a necessidade, eu sinto a necessidade, eu preciso mudar a minha história, porque pela lei não acontece nada. Nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse assim, Romanos 3:20: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei revela o pecado. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos que crer em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo.
A justificação não será pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse: sabendo contudo, Gálatas 2,16, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. A Bíblia fala isso, gente. É a palavra de Deus que está dizendo isso. Eu estou falando o que a palavra está escrito. O homem, como um pecador perdido, precisa urgentemente receber a salvação. A maior necessidade do homem é a salvação. Lucas 19:10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu agradeço a Deus, eu tenho a minha vida grata a Deus, sabe por quê? Porque Ele me achou, Ele me buscou, Ele me encontrou, porque eu estava perdido, mas Ele me salvou. Tem coisa melhor, não tem coisa mais preciosa do que ser alcançado, ser agraciado pela graça, pela bênção, pela salvação, pela libertação. Saiba que a nova aliança é a aliança do receber e não do fazer. A ênfase da antiga aliança era fazer, e ao tentar fazer, o homem via a sua incapacidade. O homem, na antiga aliança do fazer, a nova aliança, ela é do receber. O homem precisa e necessita receber a plena salvação providenciada por Jesus Cristo, para que ele possa desfrutar de uma vida totalmente liberta pelo Senhor. Eu disse, João disse: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje é tempo de arrependimento. Eu não sei se tem pessoas aqui que se afastaram. Eu me afastei, me aborreci. Eu me aborreci com a irmã Mariquinha. Eu acabei desistindo, ficando em casa. Não vou mais não. Eu não posso ver aquela irmã Mariquinha. Mas a irmã Mariquinha não te salvou. A irmã Mariquinha, ela não faz nada por você. Mas quem fez por você foi Jesus. Não abra mão de Jesus por causa da dona Mariquinha. Não abra mão dele por nada. Paulo disse: quem me separará do amor de Cristo? A perseguição, a morte, a nudez? Nada pode me separar do amor de Cristo. E nesta noite, nessa oportunidade, que você nunca tenha motivo, encontre motivos, lhe façam se afastar do amor de Deus, porque nada supera o amor de Deus, nada supera a salvação de Deus, nada supera a libertação de Deus, nada supera o que Deus fez, nada supera a eternidade que Deus está nos proporcionando, nos oferecendo. A eternidade, ela não é aqui, é a partir daqui. Tem gente que vive a eternidade aqui na terra, mas aqui ninguém é eterno. Quando o homem perdeu a eternidade no Éden, quando ele vai alcançar a eternidade na Nova Jerusalém? Aqui todos vão morrer, porque a eternidade não é aqui. Começou aqui, foi interrompida aqui, e ela começa na Nova Jerusalém. Aqui eu estou caminhando para a eternidade.
Porque se eu tivesse a eternidade aqui, eu não morreria, você não morreria. A eternidade quer dizer corpo glorificado, alma e espírito. Aqui não é eternidade, por quê? Porque o corpo perece, sente dores, morre. A alma é afligida, a alma ela se ressente, a alma ela se perturba. O espírito está pronto, mas vocês dois, então a eternidade ainda não existe. Agora, ela precisa, eu preciso, você precisa garantir a sua eternidade. Amém.